Fala aí, vendedor, empresário, empreendedor. Agora a gente vai para a terceira aula e hoje a gente vai falar sobre funil de vendas. É isso mesmo. Se você ainda não entrou naquela aula que ensina sobre funil de vendas, aqui eu não vou te ensinar tudo o que está lá. Já vou te adiantando. Então, se quer aprender mais, quer saber mais, clica lá. É um produtinho de R$ 29,97, onde você vai aprender a estruturar o seu funil de vendas e aí sim você vai ter uma base consolidada. Mas aqui eu vou te dar um pouquinho do que tem lá, que é para você entender do que eu estou falando e entender o valor agregado que tem ali, para que você, de fato, entenda que isso pode mudar o teu jogo, tá? Então vamos lá. Para essa terceira aula, eu quero que você faça o seguinte. Você vai precisar de papel e caneta porque você precisa anotar algumas coisas. A primeira delas é, a gente comentou na aula passada que você deveria desenhar o perfil do teu cliente ideal. E o teu cliente ideal, ele estando desenhado, você precisa comunicar de uma forma que você fale diretamente com ele, porque você precisa ter uma geração de demanda. Isso vai demandar um custo, tá? E talvez o custo do cliente ideal seja mais caro do que o custo do cliente aleatório. Mas pensa o seguinte, vou pegar o exemplo da aula anterior. Pensa que você tem 100 clientes na sua base e você paga R$ 5 para gerar cada lead. Faz as contas aí. 100 leads a R$ 5 vai dar R$ 500 para você gerar 100 leads. Então, cada venda sua, ela te custa R$ 500, certo? Mais a mão de obra do seu vendedor, se você for um empreendedor, administrativo, custo operacional e assim por diante. Depois você faz a distribuição pela quantidade de vendas que você precisa fazer dentro do mês para cobrir seus custos fixos, variáveis, comissões e aí ter lá o teu ROI, né? O teu retorno de lucro total. Mas falando aqui só da aquisição de cliente, só do CAC. O teu CAC ele vai sair, o custo de aquisição a R$ 5 e o custo por venda a R$ 500. Só no topo do funil, sem considerar os outros custos que você tem. Agora, pensa o seguinte, que para você pegar um cliente bom, cliente com perfil, o lead ele sai a R$ 20. Só que, como a gente usou no exemplo da aula anterior, esse lead, você não precisa de 100 para converter uma venda, você precisa de 10 para converter uma venda. E aí 10 leads para converter uma venda, pagando R$ 20 por lead, vai dar R$ 200. Agora, presta atenção nisso aqui. Se você entender isso e conseguir montar essa estrutura, você vai entender o que está acontecendo no mercado e o que a maioria dos vendedores não vê. E que a maioria dos empreendedores e empresários, eles não estão olhando para isso. Tem gestor de tráfego, tem estrategista que não está olhando para isso. Então presta atenção aqui. Às vezes não é só colocar demanda no teu funil. Você tem que colocar a demanda certa dentro do teu funil. O que acontece? Vamos lá. Você tem hoje, vamos pegar um exemplo aqui. Você tem hoje uma demanda que é 100 leads entram, uma venda sai, custo por lead R$ 5, como são 100, 500 leads, R$ 500 o custo da venda. Você ajustando o perfil do cliente ideal, você vai pagar R$ 20 por lead. Isso é um pouquinho mais caro. Só que você precisa de 10 leads para converter uma venda. Isso aqui são números fictícios. Você precisa montar a tua média de conversão, tá? Só que aí você paga R$ 20 por lead, só que agora você precisa de 10 leads para fechar uma venda. Então, teu custo por venda, só no topo do funil, baixou para 200, certo? Então aqui você já economizou R$ 300. Agora, o ganho, ele nem está nesses R$ 300. Porque pensa no seguinte, digamos que você fez uma venda que antes saía a 500 e agora saiu a 300. Só que antes você precisava atender 100 clientes. São 100 ligações, 100 mensagens, 100 follow-ups, para você trabalhar essa galera dentro do teu funil e converter um negócio. Agora você trabalha 10% do tempo anterior. Agora você fala com 10 clientes. Você ainda consegue atender 100 clientes, porque você já atendia antes. A diferença é que se a conversão agora é 10 para 1, você tem duas mudanças aqui. O teu faturamento por venda ele vai continuar o mesmo. Então você vai aumentar o teu faturamento em 10x. Anota esses números. Você vai gastar, ao invés de R$ 500 para fazer uma venda, R$ 2.000 para gerar 100 leads. Se a tua conversão é 10 para 1, você consegue fazer 10 vendas. Então você vai gastar 1.500 a mais na geração de demanda
Só que você vai colocar 9 vendas a mais no seu negócio. E aí, a julgar o teu ticket médio, o teu lucro vai ser 9 vezes maior. É 10x o que você fazia. Consegue entender isso? Vamos lá, vamos rebater aqui só para ficar bem claro para você. Você tem topo de funil hoje, média de conversão. Eu preciso de 100 leads, que eu faço os anúncios lá, aleatório, aberto, e aí entra 100 leads, eu fecho uma venda. Cada lead sai a média de R$5, só considerando o custo de aquisição de cliente, né, de lead, custo por lead, CPL, na verdade, custo por lead, sai a R$5 e o custo de aquisição de cliente sai a 500. Por quê? Porque eu gerei 100 leads, trabalhei esse funil, convertei uma venda. Quando você define o perfil do cliente ideal e começa a comunicar para ele e falar diretamente com ele, a sua média de conversão cai de 100 para 10, porque agora você fala com 10 pessoas qualificadas e das 10 qualificadas você fecha uma venda. Só que para você gerar um lead qualificado, você vai pagar R$20 por lead. São números fictícios, mas para você entender. R$20, o lead é mais caro. Só que você precisa de 10 para fechar uma venda. Então, para fechar uma venda, ao invés de gastar 500 e atender 100 pessoas, você gasta 200 e atende 10 pessoas e fecha um negócio. Para você atender 100 pessoas, você vai precisar gastar R$2.000, R$1.500 a mais do que antes. Só que a tua conversão agora é 10 para 1. Então, para converter essa galera, você vai converter 10 negócios. Então, você gastou 1.500 a mais, só que você colocou 9 vendas a mais do que antes no seu negócio, tendo o mesmo trabalho. A diferença é que você gastou 1.500 a mais, mas você gastou 1.500 a mais, teve o mesmo trabalho e converteu 10 vezes o resultado que você fazia antes. Você consegue entender a importância de você entender o seu funil, as médias de conversão e desenhar o perfil do seu cliente ideal? Talvez, vender 10 vezes mais não significa colocar 1.000 clientes no seu funil. E sim, você vai trabalhar para gerar demanda infinita no seu negócio. Porque veja bem, você fechou 10 vendas de 100 clientes, sobraram 90. Esses 90 não fecharam porque eles não estão no momento de compra, porque agora você está trazendo pessoas qualificadas para dentro do seu funil. Lembra disso? É o perfil do cliente ideal. Então ele não está no momento de compra, mas ele tem o perfil de compra. Você cuidou disso antes de gerar essa demanda. Então esses 90 você vai nutrir essa base. Agora pensa que por mês você atende só 100, tá? Vamos pegar desde o começo do ano para facilitar para você. Vamos lá. Janeiro, você gerou 100, fechou 10, sobrou 90. Fevereiro, 100, 10, 90. Né? Gerou 100, fechou 10, sobrou 90. Só vamos somar primeiro. 10 meses para facilitar. Em 10 meses, você tem 900 clientes sendo nutridos que vão para sua rede social, para sua lista de e-mails, para o seu WhatsApp e estão recebendo conteúdo seu, estão recebendo prova social de clientes que fecharam com você e realizaram o sonho ali de resolver o problema através do seu produto ou do seu serviço. Dentro de 10 meses, são 900 clientes com um perfil de compra que não estavam no momento de compra, que estão dentro da sua base. Você já pagou para ter esses clientes. O que você precisa é nutrir para ativar esses clientes no momento de compra deles. Você vai preparar eles para estar no momento de compra. A gente pode fazer uma aula falando só de jornada de compra. Eu tenho essa aula dentro do Vendedor Checkmate, bem explicado, o módulo inteiro falando sobre jornada de compra. E a jornada de compra ela é o comportamento do cliente para ele adquirir a compra. Pensa que você precisa comprar um produto. Vamos lá. Caneta. Digamos que a minha caneta, ela estourou ou acabou a tinta, e eu preciso de uma caneta nova. Aí, beleza, uma caneta é um produto simples, porém, eu vou comprar essa caneta, eu vou pesquisar, vou passar na livraria, vou dar uma olhada nos modelos, vou viver a minha jornada de compra. Primeiro ponto da jornada de compra, conhecimento. Eu conheço a marca de caneta que eu uso, Bic. Existem outras marcas de caneta, existem canetas mais baratas, mais caras, existe caneta Montblanc e outras marcas aí muito maiores. Só que a minha necessidade é uma caneta simples para trabalho no dia a dia. Então o que acontece? Vamos lá. Eu vou, primeiro,
conhecer as opções de caneta, talvez eu faça uma pesquisa e eu vou ver todo esse know-how de canetas, desde a da mais barata até a mais cara, e eu falar, minha referência é a Bic que eu já usei, já vi outras pessoas usando, é barata, é boa, ok, para mim serve. Depois eu vou para o meio do funil, onde eu entro na decisão de compra, e aqui eu começo a fazer algumas pesquisas. Pesquisar em livrarias, em mercados, aqui a gente está falando de um produto super simples, pode ser qualquer produto, encaixa a jornada de compra. Livrarias, mercados, e eu vou buscar entender aonde eu posso encontrar essa caneta. Ou, se eu decidir, por algum motivo, durante a pesquisa, comprar uma caneta diferente, qual caneta eu vou comprar e aonde eu tenho e preço, quanto eu vou pagar. Da pesquisa para decisão de compra, depende da ação do vendedor que me atender. Ou da minha necessidade de urgência. Se for uma urgência muito grande, tipo estourou a caneta, eu preciso terminar um trabalho, não tenho outra, normalmente a gente sai caçando canetas. Por exemplo, olha, já encontrei outra aqui, diferente, ó. Essa aqui já é um modelo diferente. Mas digamos que é uma caneta que foi um presente que eu ganhei e é um modelo mais específico. Eu preciso encontrar ela em um local mais específico, o preço já é um pouco fora do padrão de preço de caneta comum. Então eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que ir atrás, eu vou ter que tomar a decisão de compra. Leva um tempo até eu chegar no meu momento de comprar o produto. E para o seu produto ou serviço é a mesma coisa. É por isso que você precisa nutrir a sua base. Você já pagou durante o ano por esses clientes. Lembra que eu falei do planejamento de longo prazo? Lembra? Se a gente for pegar esses 100 clientes por mês, você gastou 500 por mês, a gente fez o cálculo de 10 meses, vai dar 5 mil em 10 meses que você investiu em geração de demanda, em geração de lead, para colocar no teu funil. 900 não fecharam, apenas 100 fecharam dentro de 10 meses, né? Aqui no nosso exemplo. Então você tem 900 clientes, praticamente 4 mil investidos, de clientes que podem se tornar negócios no decorrer desses próprios meses, 10 meses aí que a gente falou, que a gente só somou eles. Mas pode ser que sim, você vá nutrindo esses leads e daí você traz mais vendas. Significa que as minhas 10 vendas elas vão sair desses leads? Pode ser, mas você pode continuar investindo e gerando os 100 novos leads, só que agora você não vai fechar só 10 vendas. Você fecha 10 vendas dos 100 novos leads e dos que estão sendo nutridos, eles vão ser reativados e eles vão te procurar e falar, olha, agora eu estou no meu momento de compra. E aí lá atrás você falou para mim sobre o produto, sobre a solução e agora eu quero adquirir. E aí as tuas 10 vendas viram 12 vendas. Lembra que no começo você trabalhava com 100 leads, sem ter um lead definido, desenhado, para você fechar uma venda. Depois que você selecionou o perfil de cliente ideal e começou a comunicar para esse perfil, passou a ser conversão de 10 para 1. E aí você vai colocar 100 leads, porque a tua capacidade de atender é de 100, só que agora você converte 10 para 1, por exemplo, né? E desses 10 para 1, agora você faz 10 vendas. E agora você vai começar a nutrir a sua carteira de clientes que não fecharam, porque eles têm perfil, eles só não estão no momento de compra. E você vai continuar girando a sua esteira para fazer a geração de 100 leads para 10 vendas. Só que você tem os clientes que estão vindo, sendo nutridos da tua carteira de clientes que você já pagou, já entrou na sua base, e esses clientes que você já pagou, já entrou na sua base, agora eles passam a gerar mais vendas para você. Esse é o jogo. É assim que você gera uma demanda infinita. É assim que você gera uma demanda infinita. E aí dá para você fazer uma dimensão de coisas, contratar vendedores e aumentar a prospecção de clientes, porque agora você está ganhando mais, então você pode investir mais. Você pode automatizar parte da sua operação, e isso vai ser muito importante, a gente pode falar uma série somente sobre isso. Esses são os pontos onde você pode melhorar o seu processo. Nessa série de 3 vídeos, eu quis te mostrar um pouquinho da diferença que faz você olhar para detalhes das vendas. São pequenos detalhes nas vendas que fazem com que você tenha resultados mais assertivos, resultados melhores. São pequenos detalhes. Mas é importante que você entenda que esses números que eu usei aqui, eles são fictícios. Mas se você entender os números do seu negócio, você começa a mapear ciência das vendas. E se você tem interesse em escalar e crescer o seu negócio, não vai acontecer de hoje para amanhã. Vai levar um tempo. E esse tempo é o médio e longo prazo que você vai planejar. E esse planejamento precisa desse conhecimento que eu estou te trazendo aqui.
Se você quer ter mais conhecimento de forma mais acelerada, entender mais a fundo, aí para você o que eu ofereço é o curso Vendedor Checkmate. O curso Vendedor Checkmate tem no link do meu perfil do Instagram, Lua Estevão Oficial, ou você pode me chamar, a gente conversa, eu te explico, te apresento, você vê se realmente é uma solução para você, e aí sim, a partir disso, a gente pode colocar para rodar aí no seu negócio, na sua operação. Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima série. Fui!